Quer dizer, então, que você acha que está construindo uma renda passiva, aumentando o seu patrimônio, investindo em fundo imobiliário? Será que é isso mesmo? Será que isso de fato é verdade? Será que isso realmente vai funcionar para você no longo prazo? Hoje eu vou trazer para você todos os dados possíveis dentro do mercado para a gente entender se de fato é uma boa escolha ou não é uma boa escolha investir em fundo imobiliário quando a gente pensa na ideia da tão sonhada renda passiva, do tão sonhado viver de renda. O primeiro estudo que eu quero trazer para vocês aqui é um estudo feito pela Genial em parceria com a Economática. A Economática é uma das maiores empresas de dados que a gente tem aqui no Brasil hoje. E a gente tem esse gráfico mostrando que, de fato, seria a ideia do IFIX ajustado com os proventos e o IFIX desajustado, o IFIX sem reinvestir os proventos. O que a gente consegue entender com tudo isso? A gente consegue entender dentro desse gráfico. A linha azul escura é o IFIX ajustado, é o IFIX você reinvestindo os dividendos. A linha do azul claro vai ser o IFIX sem você reinvestir os dividendos. O que a gente consegue olhar? Eles partem ali do ponto zero. Do ponto zero, a gente tem ali, apenas em 2019, 2020, um ano, 2 anos mais ou menos, onde o IFIX sem o reinvestimento de dividendos fica acima do zero. Ele fica teoricamente positivo. Todo o resto do período, né, dos últimos de mais 12, 13 anos que a gente tem no histórico do IFIX, sem reinvestir os dividendos, ele fica negativo. Então, beleza, mas aí eu tenho que reinvestir os dividendos. Perfeito. Primeiro ponto para a gente entender é que quando você investe em fundos imobiliários, você automaticamente precisa reinvestir os dividendos. E por que isso? Porque se você não reinvestir, a gente já conseguiu entender que provavelmente você vai perder dinheiro. Provavelmente o seu patrimônio vai se desvalorizar. Se você investir em fundo imobiliário hoje e sacar todo o provento, provavelmente o seu patrimônio não vai crescer e o seu dinheiro provavelmente vai se desvalorizar. Você provavelmente vai perder dinheiro se você sacar todo o provento que você recebe dos fundos imobiliários. Então, beleza, mas no caso das ações seria a mesma coisa. Se eu não reinvestir, vai acontecer a mesma coisa e o meu patrimônio também vai desvalorizar e eu não vou conseguir ganhar dinheiro ao longo do tempo. É a mesma coisa? Em tese, sim. Na prática, não. Por quê? Os fundos imobiliários, eles são obrigados por lei a distribuírem 95% dos lucros em proventos. Então, o que a gente consegue entender? Depois que eles distribuíram os lucros, os 95%, eles não têm mais de onde tirar, teoricamente, né, como crescer esse patrimônio. Diferente das ações, que a gente vai conseguir entender, a gente vai conseguir visualizar ao longo do vídeo, onde as empresas distribuem 40%, 50%, 60% de payout, que seria, né, essa parte de 40%, 50% dos lucros. Então, a gente teria ainda mais 40%, 50%, 60% dos lucros das ações para elas reinvestirem e continuar crescendo e continuar pagando os proventos para a gente ao longo dos anos. Beleza? Esse é o primeiro ponto. Trazendo um gráfico para vocês aqui do IFIX, o Índice de Fundos Imobiliários, o que a gente consegue entender? Que ele teve uma valorização, né, desde a sua criação, na casa de 130%. Essa foi a valorização máxima durante todo esse período. O que a gente consegue olhar aqui? A gente consegue colocar alguns indicadores para a gente entender essa métrica da ideia do reinvestimento dos proventos e a ideia do payout. Lembra que o fundo imobiliário distribui 95% dos lucros? Então, ele distribui, teoricamente, todo o lucro para você. Então, você é obrigado a fazer esse reinvestimento nos fundos imobiliários. Quando você saca todo esse lucro, de fato, o seu patrimônio não vai crescer caso você saque todo esse rendimento para poder viver da tão sonhada renda. O que a gente consegue olhar? Quando eu coloco aqui a ideia do IPCA, a gente consegue olhar que desde a sua criação, o IFIX perdeu, né, para a inflação durante o período. Em 2019, ele ganha bem ali da inflação e depois anda junto com a inflação. E a gente tem a inflação, né, dentro desse período, né, na casa de 100%, quase 110% de inflação durante esse período. O que isso significa? Lembra quando você olha lá o fundo imobiliário pagando 10, 12, 13, 14% de yield e você fica muito feliz? Nossa, estou recebendo 10, 12, 13, 14% de yield ao ano. O que isso significa? Como você não pode sacar os 10, 12, 14% ao ano, você provavelmente precisa reinvestir obrigatoriamente pelo menos 50% a 60% desse provento para a sua cota continuar crescendo e o seu bolo de neve continuar aumentando. Então, com tudo isso, você tem a obrigação de fazer isso. Porque se você não fizer isso, só a inflação vai corromper todo o seu poder de compra. Então, entendendo a ideia do IFIX com o IPCA, automaticamente você entende que se você não investir 50%, 60% dos proventos, pelo menos, em tese, você vai perder dinheiro ao longo dos anos. Justamente por isso,
a gente tem a ideia aqui que o yield de 12, 13, 14% que você olha quando você vai escolher um fundo imobiliário, na verdade não são 12, 13, 14%. O yield que você está olhando vai ser na casa de 6, 7, 8%. Vai ser metade desse yield, teoricamente. Beleza? Vamos para o próximo ponto. Beleza, Clinton, eu entendi que o IFIX talvez não seja uma boa saída. Assim como o IBOV também pode não ser uma boa saída. Mas se a gente olhar, de fato, os fundos imobiliários de forma individual, será que ainda assim seria legal? Vamos conferir. Vou filtrar aqui a ideia dos maiores fundos imobiliários pelo valor patrimonial. Em tese, são os maiores fundos imobiliários, para ficar algo bem tranquilo, bem objetivo. E a gente vai pegar aqui alguns exemplos. Olhando para o KNIP11, né, a gente consegue olhar o segundo maior fundo imobiliário. Ele tem um yield também na casa de 12% nos últimos 12 meses, entendendo a cotação ali na casa de R$ 88. O que significa isso? Mais uma vez, se você não reinvestir os proventos, né, se você sacar de fato esses 12%, ao longo dos anos a gente já viu, né, que provavelmente você vai perder dinheiro. Então, em tese, você teria que ser obrigado, né, como a gente já falou aqui ao longo do vídeo, a reinvestir pelo menos 50% a 60% do provento que você recebe, dos dividendos que você recebe. Então, com isso, o yield cai automaticamente de 12% para casa de 6%. Então, esse yield que aparece aqui, provavelmente ele pode estar querendo dar alguma maquiada, né? Se você, de fato, não conseguir entender a fundo como funciona a ideia dos fundos imobiliários. Olhando a ideia dos dividendos, né, para a gente entender se, de fato, os dividendos aumentaram ao longo dos anos, ao longo dos meses, a gente consegue olhar aqui, o primeiro dividendo que ele paga é 49 centavos em setembro de 2016, depois ele vai para 75 centavos em outubro de 2016, 79 centavos em novembro de 2016, e a gente tem um pico ali, né, na casa ali de 2022, seria na casa de 1,70. E depois, né, a gente teria ali caindo, né, hoje na casa de 1,04, no último mês pagou na casa de 80 centavos. A gente consegue olhar o quê? Que de 2016, consegue ver que provavelmente a gente ficou exatamente na média. Esse é o último provento que, teoricamente, a gente teria recebido. E esse é o primeiro provento que a gente teria recebido. O que mostra que nós estamos na média, né? A gente não teve a correção nem pelo IPCA. Mostra que o IPCA valorizou 110% ao longo desse período e a cota, infelizmente, não acompanhou. Mais um ponto de atenção para os fundos imobiliários. Então, beleza. Entendi a parte, teoricamente, não positiva dos fundos imobiliários. Então, você está me falando que o que seria melhor que os fundos imobiliários? As ações? Provavelmente. O que a gente precisa olhar? Quando você fala que você quer investir em fundo imobiliário, automaticamente o seu pensamento é viver de renda, é ganhar lá 1% ao mês que o fundo imobiliário paga, é teoricamente ter a garantia, né, a certeza de receber o dividendo todo mês, né? Eu acho que é isso que a maioria da galera que investe em fundo imobiliário pensa. Então, a gente tem que ir para o lado das ações. Beleza, Clínton, então eu vou comparar com o IBOV? Não. Nós vamos comparar com o índice de dividendos. Nós temos na nossa bolsa, né, na B3, o índice de dividendos, de acordo com as ações. Teoricamente, as melhores pagadoras da bolsa, as melhores ações, né, as ações que mais pagam dividendo dentro da bolsa. Qual seria esse índice? Isso seria o IDIV. Vamos ver o que o IDIV fez ao longo do período? O IDIV é a linha preta, o índice imobiliário é laranja e a inflação é a linha rosa. O que a gente tem? A gente tem, ao longo do tempo, o IDIV, né, na casa de 215%, o índice de fundos imobiliários 129% e a inflação 108%. O que a gente consegue ver com o gráfico, né, desde o histórico da criação dos dois ali na casa de 2012 até 2013? A gente tem três, teoricamente, saíram no ponto zero. Aqui, o índice de fundo imobiliário e o IDIV caem um pouquinho. Aqui, os dois caem um pouquinho. O índice de fundo imobiliário cai, inclusive, mais ali na casa de 2014. Em 2015, né, os dois caem mais ou menos juntos. E ali em 2016, o IDIV cai mais. A volatilidade maior, né? O drawdown do IDIV foi maior do que dos fundos imobiliários. Depois a gente tem a recuperação de ambos, né? Bem semelhante ali. Depois o IDIV ganha. Na pandemia, ambos atingem ali a ideia do topo histórico, né? E ambos também chegam a cair, voltando, né, para os patamares ali equivalente à inflação, mostrando que na pandemia, tanto o IDIV, seria o índice das melhores ações pagadoras da bolsa, quanto os fundos imobiliários caíram praticamente ali na mesma proporção. Provavelmente, se eu estou investindo no DIV11, né, que é o ETF que replica o IDIV, e se você está investindo ali, teoricamente, nos fundos imobiliários, nós dois ficamos em apuros, nós dois ficamos com medo por essa queda aí de 40%, 50% dentro dos ativos. Depois tem a continuação e a recuperação, né? Nem compara da ideia do IDIV, né, das ações com os fundos imobiliários. O que a gente consegue olhar? Que, mais uma vez, aqui seria a nossa inflação e aqui seria, né, teoricamente,
a ideia do nosso índice imobiliário e aqui seria a ideia do nosso DIV 11. Olha a diferença. O nosso índice de dividendo, né, muito acima da ideia, tanto dos fundos imobiliários quanto da inflação. E a inflação bem próximo da ideia do índice de fundos imobiliários. Beleza? Então, beleza. Entendi agora. Entendi que o IDIV provavelmente valorizou mais, mas eu quero ver um por um, ponto a ponto, cada um dos fundos imobiliários, cada uma das ações para entender de fato isso aí melhor. Vamos para lá. O que a gente consegue olhar? Eu peguei, de fato, né, os 10 maiores fundos imobiliários que compõem o IFIX. E o que eu fiz? Eu fiz uma simulação nos últimos 5 anos e uma simulação nos últimos 10 anos. Eu investi, teoricamente, né, R$ 1.000 em cada um dos ativos, em cada um dos 10 ativos, para entender qual seria o retorno nos últimos 5 anos, qual seria o retorno nos últimos 10 anos. Quanto eu teria recebido de dividendo nos últimos 5 anos e quanto eu teria recebido de dividendo nos últimos 10 anos. E eu fiz a mesma conta, do mesmo modelo, com as 10 maiores pagadoras da Bolsa, de acordo com o IDIV. Você pode entrar no site da B3 para conferir lá, de fato, quais são essas ações. Eu vou mostrar para vocês aqui no vídeo também. Beleza? Vamos lá. E só de informação, né? Eu usei o simulador do AGF para poder fazer essa simulação e usei também o simulador da AUVP Analítica também para fazer essa simulação. E a gente tem o nosso próprio, né? Que a gente faz. Então, quando os dois deles estavam muito diferentes, a gente fazia a nossa simulação aqui e chegava no mais próximo. Nas ações, todo o resultado menor eu trouxe para cá. Então, teve simulações que o resultado foi ainda maior nas ações. Mas para não ficar essa discrepância toda, eu trouxe aí os resultados, entre aspas, piores para as ações. Beleza? Só a título de informação. Vamos lá. A gente tem aqui o primeiro fundo imobiliário, que é o KNCR11. O que significa? Se a gente tivesse investido, né, R$ 1.000 no KNCR11 nos últimos 5 anos, a gente teria desembolsado R$ 60.000, né, R$ 1.000 por mês, são 12 meses por ano, vezes 5 anos, 60 meses. Então, eu teria desembolsado R$ 60.000 e eu teria na casa ali de R$ 115.000. Ele tem uma participação ali, né, de 5,70 no índice de fundo imobiliário. E eu teria recebido ali na casa de R$ 31.000 em dividendos durante esses últimos 5 anos. O segundo fundo imobiliário seria o KNIP11, né? Ele tem uma participação ali na casa de 5% dentro do índice de fundo imobiliário. Eu teria investido 60 mil e hoje eu teria na casa de R$ 91.000. Teria recebido ali próximo de R$ 25.000 nos últimos 5 anos. Podemos olhar também o XPMOLs, né? Ele tem ali na casa de 4,20, né, por cento de participação no índice de fundo imobiliário. Eu teria hoje mais ou menos R$ 96.000, né? Eu teria investido 60 mil, teria na casa de R$ 96.000 e teria dividendos ali na casa de R$ 22.000. E o resto vocês podem pausar o vídeo aí olhando um por um nos 5 anos. O que significa isso? Mais uma vez, eu investi R$ 1.000 todos os meses. Todo primeiro dia útil do mês, eu teria investido R$ 1.000, reinvestido os dividendos, tanto nas ações quanto nos fundos imobiliários, e esse seria o resultado. Beleza? Nos últimos 10 anos, o resultado seria o KNCR11, eu teria na casa de R$ 300.000, né? Eu já teria investido R$ 120.000. Agora a conta muda. Seriam R$ 1.000 por mês, vezes 12 meses, né? Eu teria investido R$ 12.000 por ano, vezes 10 anos, eu teria investido na casa de R$ 120.000. 120 meses, R$ 1.000 por mês. E hoje eu teria na casa de R$ 300.000. Que eu teria recebido ali em dividendos, né, na casa de R$ 114.000. No KNIP11 eu teria hoje, né, R$ 173.000, e teria mais ou menos ali R$ 69.000 em dividendos nos últimos 10 anos. Tem alguns pontos, né, onde o histórico que a gente tem ali do KNIP11 seria em outubro, o que a gente tem de XPMOL seria na casa de junho de 2020, né? A gente tem ali o XPLG11 na casa de junho de 2020, a gente tem o VISC11 em dezembro de 2017, né? Estou mostrando que a gente não teve histórico dos últimos 10 anos, mas eu trouxe essa mesma comparação também para a parte ali das ações, para comparar bem direitinho no mesmo período. Pode olhar aqui, né? Entender que nos últimos 5 anos o destaque, teoricamente, foi para o KNCR11, o outro destaque que a gente teve também foi para o MXRF11. Esses foram as maiores valorizações que a gente teve dentro dos fundos imobiliários. Na ideia de dividendo também foram os dois, 31 mil para o KNCR11 e 29 mil para o MXRF11. Nos últimos 10 anos, né, a gente teve ali um destaque muito bom, né, muito explosivo ali para o HGLG11. A gente teria investido R$ 120.000 e teria recebido na casa de 1 milhão, a gente teria hoje, na verdade, né, na casa de R$ 1.600.000 hoje de patrimônio, teria reinvestido ali, teria recebido quase R$ 1.300.000 em dividendos. Esse resultado também foi bem expressivo. Um outro resultado expressivo que a gente teve foi ali de MXRF11, na casa de R$ 825.000 de valor que a gente teria hoje, né? Teria recebido ali quase R$ 600.000. Esses dois também foram bem acima da média, mostrando, né, como seria o resultado em relação aos fundos imobiliários.
O valor total, né, a gente teria nos últimos 5 anos 935 mil em patrimônio hoje, e a gente teria recebido na casa de 226 mil reais em dividendo nos 10 maiores fundos imobiliários, investindo R$ 1.000 por mês em cada um. Nos últimos 10 anos, né, teoricamente, a gente teria na casa ali de quase 4 milhões em patrimônio, né, e teria quase 2 milhões e 300, ali, mais de 2 milhões e 300 recebidos em dividendos nos últimos 10 anos. Então, esse foi o resultado do nosso queridíssimo fundo imobiliário, do nosso IFIX, dos 10 maiores fundos imobiliários que a gente tem. Vamos olhar agora do IDIV, das ações. No IDIV, a gente tem ali as maiores participações, né, das ações. A gente vai ter Petro ali na casa de 5,5%, CEMIG na casa de 5,3%, Itaúsa na casa de 4%, e a gente consegue entender, né? Claro que o índice ele muda, entra uma, sai outra, ao longo dos anos, provavelmente Petrobras estaria no índice, outra não estaria, outra teria entrado, mas em regra a gente vai entender como seria todo esse cenário. A maior participação seria a Petrobras, né? A gente investindo, teoricamente, R$ 1.000 em Petrobras, teria algo na casa ali nos últimos 5 anos de R$ 600 mil. A gente teria recebido ali na casa de R$ 324 mil em dividendos, né? Nos últimos 10 anos seria algo na casa de 1.800.000, e se tirar e se pensar em dividendos nos últimos 10 anos, seria na casa de R$ 1 milhão. Petrobras provavelmente também foi muito acima da média, foi muito fora da curva, e a gente poderia, teoricamente, né, tirar a Petrobras da lista para a gente entender o padrão e não, de fato, a exceção. Talvez Petrobras, de fato, foi uma exceção aí dentro do movimento como um todo. O que a gente consegue pensar? A gente consegue olhar a ideia de CEMIG. Então, CEMIG seria, né, teoricamente, uma participação ali na casa de 5,3%. CEMIG, historicamente, sempre pagou bons dividendos, né? Então, a gente teria, nos últimos 5 anos, você teria investido R$ 60 mil em CEMIG, você teria na casa de R$ 227 mil, provavelmente recebido dividendos ali próximo de R$ 49 mil. Nos últimos 10 anos, seria algo na casa de R$ 600 mil, e nos últimos 10 anos em proventos, na casa de R$ 167 mil. Aí eu converti para a ideia de outubro de 2017, seria algo na casa, para equivaler ao fundo imobiliário, na casa de R$ 434 mil que você teria hoje, né? E em dividendos você teria recebido na casa de R$ 109 mil. Itaúsa, uma outra queridinha do mercado, nos últimos 5 anos, provavelmente você teria na casa ali de R$ 138 mil em patrimônio, né? Teria recebido na casa de R$ 21 mil em dividendos. Nos últimos 10 anos, seria algo na casa de R$ 300 mil, né? Itaúsa, você teria hoje, e teria recebido na casa de R$ 70 mil em dividendos nos últimos 10 anos. Se a gente converter, né, para a ideia de junho de 2020, para equivaler com o fundo imobiliário que a gente tem no mesmo período, seria algo na casa ali de 133 mil em valor de patrimônio, teria recebido na casa de R$ 20 mil em dividendos durante esse período. Quando a gente vem para o valor total, né, a gente teria algo na casa ali de 2 milhões em patrimônio nos últimos 5 anos, teria algo na casa ali de 585 mil recebidos em dividendos, investindo teoricamente R$ 1.000 nas 10 maiores pagadoras da Bolsa, de acordo com o IDIV, né, com o índice de dividendos. A gente teria nos últimos 10 anos um resultado na casa ali próximo de R$ 6 milhões, né, mais de R$ 6 milhões, na verdade, investindo nas 10 maiores, né, dando destaque aqui também para a Copel. Copel também a gente teve ali um resultado de quase R$ 1.400.000, recebendo 269 mil em dividendos, que foi aqui totalizando, né, seria na casa de R$ 2.300.000. Atualizando, né, para a gente entender o movimento com os fundos imobiliários, se a gente fosse corrigir o valor, seria algo na casa ali de R$ 5.200.000 para as ações, né, para o IDIV, e R$ 1.900.000 recebidos em proventos. Beleza? Então, concluímos que, para você poder viver de renda dos fundos imobiliários algum dia, você sempre vai precisar reinvestir 50% a 60% dos dividendos que você recebe. Não vai ter para onde fugir. Daqui 5, 10, 15, 20 anos, você vai ter que continuar sempre reinvestindo 50% a 60% dos fundos imobiliários. Então, a conclusão que a gente tira é que os fundos imobiliários, né, esse rendimento de 10, 12, 15% que a gente tem, de fato, não é uma verdade. Beleza? Então é isso. Se você chegou até o final do vídeo, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, de deixar o seu like. E se você quiser saber, né, como que a gente faz todos esses estudos e constrói, de fato, uma carteira pensando no médio e longo prazo, estamos com vagas na nossa mentoria aberto. Então, só chamar o nosso suporte comercial. Nós agora temos 3 planos. Provavelmente, algum desses você vai se sentir muito confortável. Beleza? Tamo junto. Grande abraço, um beijo e fui!